Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, miopia, aumento de casos entre jovens. E para falar sobre esse assunto, recebemos a doutora Cláudia Morgado. Ela que é especialista em cirurgia refrativa e tratamento clínico e cirúrgico de córnea. Seja muito bem-vinda, doutora Cláudia, ao Fique por Dentro, RTM Brasil. É um prazer recebê-la. Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo ótimo, ouvindo bem. Então, tá bom. Bom dia, Luana. Bom dia, Fábio. Queria falar que é um prazer enorme estar aqui nessa manhã de segunda-feira, compartilhando desse tema que é tão importante com vocês, com os nossos ouvintes. Prazer é tudo nosso. E eu queria que você começasse contando pra gente, então, doutora Cláudia, quais são os principais fatores que têm contribuído, então, para esse aumento da miopia entre os jovens nos últimos anos? Tá ótimo. Na verdade, né, o que a gente tem falado, por que a gente tem batido tanto nessa tecla, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. A gente tem visto, principalmente aí depois da pandemia, né, vários estudos saindo, que vai ter um aumento da miopia considerável nos próximos anos e um boom maior aí nos próximos 20 anos, 25 anos, por conta do aumento excessivo do uso das telas, né? Mas o que eu falo sempre para os meus pacientes, né? Eu atendo ali no Centro da Saúde Ocular Katia Mello, uma clínica aí de 25 anos já. Então, tem muita gente que acompanha há muito tempo. E aí, o que eu sempre falo para as mães, né? Quando trazem os filhos, que na verdade, o problema do excesso de tela é que essas crianças estão se expondo menos ao ar livre, tá? Então, tem estudo saindo, agora saindo no Lancet, uma revisão enorme da miopia, e vendo que as crianças que se expõem menos ao ar livre, que as crianças que acabam ficando mais, né, acaba tendo um aumento considerável da miopia durante a fase escolar aí. E qual que é o grande problema, né? Você fala, mas vai usar óculos? O problema é que a miopia, quando o grau muito alto, né, ela acaba fazendo uma miopia que a gente chama de miopia patológica. Então, as miopias patológicas, que são as altas miopias, acaba que a gente pode ter consequências maiores para essas crianças no futuro, né? Como maior risco de doenças aí da retina também. Doutora Cláudia, e existe alguma idade específica em que o desenvolvimento da miopia é mais acelerado? Assim, o que a gente fala, né? A gente tem fases aí para fazer esse acompanhamento com o oftalmologista, tá? Então, a gente vê que a miopia pode começar ali na criança pequena, na fase pré-escolar, né? 3, 4 anos, e tem uma incidência mais alta na fase escolar, 5 a 7 anos, aí 5 a 8 anos. Então, são fases ali, aquela fase em que a criança está começando a alfabetizar, né? Eu sempre falo, é bom levar no oftalmologista, porque às vezes a dificuldade de aprendizado está relacionado com não estar dando bem. E a criança pequena, às vezes ela não tem essa distinção que ela não está vendo bem, né? Então, é importante os pais ficarem de olho nisso. E outra coisa, ela tende a se desenvolver aí, começando pequena, e tem um outro pico de crescimento epidemiológico, principalmente naquela fase de estirão de crescimento, ali 12, 13 anos, às vezes também começam a aparecer, né? A gente fala que o desenvolvimento visual é mais ou menos aí até os 18, 21 anos, por isso que são fases que é muito importante correção com óculos, se tiver algum grau, tá? A miopia é basicamente, né, lembrando lá da física, lá do colégio, a miopia, os raios, quando entram no nosso olho, eles têm que se formar lá na retina, né? O paciente míope, ele tem um olho que a gente fala um pouco mais longo, não é uma coisa que olha para a pessoa e vê, né? Isso lá dentro. E isso é milímetros também, né? Mas é o suficiente para essa imagem formar antes da retina. Então, fica com essa visão embaçada, precisando da correção com o uso do óculos. Então, para resumir, quando
essas fases da criança e do adolescente é muito importante, que são as fases que vai iniciar a miopia, estar em acompanhamento oftalmológico, porque quando a gente não corrige esse grau cedo, acaba que o olho pode ficar preguiçoso, ou com uma ambliopia, que a gente fala, não desenvolver tão bem o potencial de visão, tá? Não chegar ao potencial de visão máximo. E falando sobre essa evolução da doença, né, quando não existe o tratamento, a gente comentou aqui no destaque até na questão do glaucoma. E como que seria, né, para evoluir até um glaucoma? A pessoa ela vai ter esses sintomas, né, ela vai ter essas questões, e quando não existe o tratamento, ou mesmo com o tratamento, pode ter uma evolução também para outros tipos de situações. Exatamente, isso que eu estava falando até, né? O problema maior é porque com o aumento da miopia, acaba que a gente também tem um aumento da alta miopia nessas crianças, nesses jovens. A alta miopia, ela faz alterações futuras na retina e no nervo óptico. Então, não é só a questão de correção com grau, né? Um paciente automíope, ele tem mais chance de descolamento de retina, né? Que é uma situação super grave. E esse fator de risco ele vai ter a vida toda, né? Eu até falo, eu faço cirurgia de correção de grau, né? E eu sempre falo para os pacientes que são automíopes, que eu sempre falo para eles, olha, a tua retina sempre vai continuar sendo de um automíope. Então, até por isso que a gente dá esse alerta, né? Para tentar prevenir, né? Para não ter uma miopia tão elevada, porque vai ter problemas lá na frente, como desenvolvimento de glaucoma, como descolamento de retina, tem mais risco de desenvolver doenças graves do olho que podem deixar a pessoa com baixa visão, tá? Então, por isso que é muito importante, né, a gente trazer essa pauta para falar com as pessoas, para a gente não deixar que esses jovens desenvolvam essas miopias tão altas, né? E o melhor jeito que a gente tem visto nos estudos expor essas crianças mais às atividades da ao ar livre, né? O que eu sempre falo para os pacientes, Luana, Fábio, que a criança, hoje em dia, ela já tem uma rotina super alta, né? Então, ela vai para a escola, geralmente tem atividades extra-escola, então tem que ler, tem que estudar. Então, é muito tempo já de uso de visão de perto. Então, se no momento livre que ela tem, ela continuar usando a visão ali de perto, né, com celular e tablet, o olho acaba não estimulando tanto a visão de longe, fazendo ter essas miopias mais altas, né? Uma coisa importante também é que a tela, né, eu sempre falo para os pais, a gente, né, na nossa época que não tinha celular aí para a gente ficar o dia todo, ninguém ficava tanto tempo lendo um livro, porque cansa, né? Agora, o celular, né, as mídias, elas foram feitas para mudar o estímulo. Por isso que a gente não consegue sair fácil ali. Não cansa, porque na hora que você está cansando, muda o estímulo. E é feita para isso mesmo, para você ficar ali muito tempo. Então, acaba que as crianças acabam perdendo o time de tempo que estão ali. Então, já tem uma rotina alta, né, de escola, de aprendizado, e aí no tempo livre, tá ali na tela também, acabando não descansando esses olhos, né? Agora, doutor, existem alguns dispositivos como descanso de telas que essas plataformas alegam que os objetos têm. Realmente ajuda a evitar esse aceleramento desse diagnóstico? Ótima pergunta, Luana. Na verdade, o que acontece? O que os estudos veem igual filtro, né, que descansa os olhos, até o filtro de luz azul, o que a gente tem visto, né, óbvio que tem estudo saindo sempre, né, mas hoje ainda é um mecanismo que está mais relacionado com o ciclo de sono, né? A tela acaba deixando a gente mais ansioso, mais agitado, porque quando a luz azul acaba fazendo com que a gente produza menos melatonina, então a gente fica mais alerta. Então o filtro faz isso. Mas, assim, o ideal, eu até falo para os pacientes, igual, quem trabalha com o computador, com o celular, o paciente adulto, é interessante.
Mas a criança que não precisa estar ali, né? Então, aí eu acho que tem que ter monitoramento de tempo, é muito mais vantajoso do que usar um filtro ou o celular à noite, colocar no modo noturno, é melhor que ela não use, né? E o tempo excessivo, né? Uma dica legal, assim, o que a Sociedade de Pediatria, né, preconiza. Que mesmo o uso nas crianças, o ideal é que faça pausas, né? Então, as pausas é mais ou menos assim, tá uns 20 minutos na tela, parar pelo menos aí uns 20, 30 segundos, e o jeito da gente descansar o olho é sempre olhando para longe. E aí depois voltar, sendo que no adolescente aí, no máximo 2 horas ao dia. Mas mais do que reduzir o tempo de tela, é estimular essas crianças, esses adolescentes a atividades ao ar livre, tá? A gente vê esse estudo que saiu, que eu até citei antes, eles fazem uma projeção, tem lugares na Ásia, por exemplo, em Taiwan, que eles já têm feito alguns estudos para dispor mais a criança ao ambiente ao ar livre. E sendo que 2 horas por dia expondo essas crianças a atividades ao ar livre, já tem uma redução importante no aceleramento da miopia e no aparecimento da miopia nessas crianças. Então, mais até do que tirar um pouco da tela, porque eu estou aqui como oftalmologista, mas como médica a gente sabe que pelo desenvolvimento cognitivo também é complicado, né? Tanto que, bom, os pediatras, eles não orientam o uso de tela antes dos 2 anos de idade. Depois tem um tempo reduzido por conta do desenvolvimento cognitivo mesmo. Então, não é só divisão, né? Tem outras coisas junto com isso também. Que coisa, né? Hoje nós vivemos um momento que a gente precisa voltar aí ao passado, né? Do que a gente fazia na nossa época, que a gente brincava tanto, tinha tanto tempo na rua e pouquíssimo tempo nas telas, né? E hoje vivemos essa realidade realmente que tem trazido todo esse problema aí pra gente evitar, né? E eu queria que você falasse agora quais são os tratamentos disponíveis que nós temos hoje, né? Você comentou da cirurgia, mas no caso, a pessoa quando ela recebe o diagnóstico, depende do nível que ela está para começar o tratamento vai ser para a vida toda, como é que funciona? Ótimo, Fábio. Assim, quando a criança ou adolescente recebe o diagnóstico de miopia, né, o primeiro tratamento é o uso do óculos, né? A gente tem que reabilitar essa criança, esse adolescente visualmente, né? E estimular esse olho. Diferente do adulto, né? O adulto, o óculos, é um acessório óptico, né? Se você ficar sem, você não vai enxergar, mas geralmente o desenvolvimento ocular já aconteceu. Na criança e no adolescente, que está em fase de desenvolvimento ocular, se a gente não usa a correção óptica, esse olho vai ficar fraco, né? E sem contar que acaba estimulando o aumento do grau quando a gente não usa o óculos da maneira adequada. Então, a primeira coisa é fazer uso de óculos. Hoje a gente tem outros recursos ópticos e tem muitos estudos quanto a óculos para alta miopia. Eu acho que isso ainda está sendo estudado, acho que pode melhorar, tem indicações específicas para tipos de miopia, e é um recurso óptico para você conversar com o seu oftalmologista, tá? E outra coisa, tá ficando mais adolescente, a gente tem as lentes de contato também, que são um ótimo recurso para dar um pouco de independência ao óculos, né? Numa fase aí que às vezes tem, né, o adolescente aí um pouco mais vaidoso. Então, mas sempre, né, eu sempre falo assim, a gente toma super cuidado com tudo, né, até assim, com o vestuário, o tipo de coisa que você vai comprar, quando você vai adaptar uma lente, porque a gente sabe que tem recursos aí fáceis na internet, com preços às vezes até mais acessíveis, mas lembra que teu olho é muito importante, assim, fazer uma adaptação de lente com oftalmologista é muito importante. E aí um jeito de ter independência. Sobre a cirurgia, tá? A cirurgia de correção de grau, né, a cirurgia refrativa, ela é permitida a partir dos 18 anos de idade, tá? Por lei, sendo que a gente precisa acompanhar esse paciente, então muitas vezes dos 18 aos 21 anos que a gente começa a indicar a cirurgia, tá?
A cirurgia, hoje em dia, é muito realizada por ser uma cirurgia segura, porém, tem critérios de segurança, né? Porque acho que no olho não tem nada que é simples, pelo contrário, é tudo muito complexo. Só que tem critérios de segurança para a gente indicar ou não a cirurgia, né? E aí tem que ser avaliado com o oftalmologista. Mas eu acho que a maior mensagem, né, hoje, quando a gente pensa nesse boom de miopia que tem tido previsões, e a gente vê no consultório isso acontecendo, é tentar estimular mais essas crianças às atividades ao ar livre e também reduzir aí o tempo de tela. É uma coisa, assim, igual o Fábio falou, né, a gente tem que retroceder um pouco. Eu sei que é muito difícil hoje a gente não expor isso, né? A realidade é a tecnologia, só que a gente tem que ter limite para tudo, né? Igual qualquer tipo, a diferença do remédio e da droga está ali na dose, né? Então, acho que a parte de tecnologia é a mesma coisa. Então, a gente tem que dosar, e a criança não sabe os limites. Quem tem que passar os limites é a gente, né? Então, eu acho que dá para a criança se expor e ter um processo de aprendizado com a tecnologia, que é uma coisa super, né, tem os seus benefícios, mas a gente tem que saber dosar também, né? E eu até falo para os meus pacientes que são adolescentes, você vai ver um filme, vai ver uma série, prefira o e-mail eletrônico mais longe, você vai descansar mais teu olho. É melhor que você veja na TV do que veja no tablet ou no celular tanto tempo ali. Porque acaba sendo, Fábio, Luana, uma outra coisa importante que a gente vê muito hoje é o ressecamento ocular, né? A gente sabe que quanto mais velho a gente vai ficando, a gente tem mais, por conta desde causa hormonal, tudo, a gente acaba tendo mais chance de frouxidão palpebral, de ter mais ressecamento. A criança e o adolescente não é comum, não é normal que eles tenham o olho seco já, né? Porém, o uso excessivo da tela faz com que a gente pisque menos, e aí a gente lubrifique menos nosso olho, então acaba dando cansaço, dor de cabeça, olho vermelho. Então, tudo isso acaba acontecendo. Por isso que a gente tem que ter limite, né? Óbvio que para quem trabalha com isso, né, outra conversa que a gente tem que ter. Mas na criança e no adolescente, a gente tem que tentar fazer com que essa formação visual seja o melhor possível para não ter essas complicações lá no futuro também. Agora, doutora, tecnologias como ortoqueratologia ou lentes especiais podem reduzir a progressão da miopia? É bem legal essa pergunta, Luana. A ortoceratologia, tá? É um tipo de lente que a gente coloca, e assim, bem aprovada pela Sociedade Brasileira de Córnea, lente de contato, tá? Do Brasil. Na verdade, tem graus específicos, não é todo tipo de miopia que dá para a gente fazer o uso, mas é uma lente que a gente usa durante a noite, tá? Nesse paciente, é uma lente grande, que a gente usa durante a noite para redução de miopias durante o dia, tá? Então, às vezes tem pacientes que o óculos eu sempre falo que é uma órtese, né? Então, tem atividades profissionais que fica complicado usar óculos, ou o paciente não se adapta tanto a uma lente de contato de uso diário ali, e aí, dependendo do grau e dependendo dos outros exames do paciente, pode ser, a ortoceratologia pode ser uma opção, tá? Ela não é uma cura, tá? Ela não vai reduzir a sua miopia, mas ela reduz por algumas horas momentaneamente. Então, para aquele paciente que não se adapta tanto ao óculos ou à lente, pode ser uma opção. Uma lente que a gente usa durante o período noturno, para durante o dia você conseguir ver, tá? Ela faz como se fosse uma espécie de aplanamento ali na córnea e reduz um pouco a miopia por um período específico, tá? Não é um tratamento definitivo, tá? Mas é muito usado hoje em alguns casos, tá? Muito bem. E a gente abre espaço para você deixar aí as últimas dicas aí para aqueles pais, aqueles responsáveis que estão acompanhando a gente, né? Acho que uma das dicas importantes também é a questão de você levar aí o seu filho para fazer os exames de rotina, que é um hábito que a gente, digamos que o brasileiro, os pais no geral, a gente está criando, né? A gente não tinha esse hábito aí de levar os nossos filhos até o oftalmo, enfim, para fazer os exames anuais aí. E é uma coisa muito importante que pode evitar esse monte de complicações, né, doutora?
Fábio, eu acho que é bem isso. O diagnóstico precoce, né, e assim, a visão está relacionada ao desenvolvimento completo da criança. Então, hoje é bom que a gente tem uma parceria muito grande com os pediatras e com outros médicos. Então, a medicina está muito mais compartilhada, né? Então, ver o paciente como um todo. Então, muitos pacientes já chegam encaminhados para a gente porque na consulta de rotina do pediatra, ele já notou que tem alguma coisa ali diferente. A própria escola também, né, ela acaba exercendo um papel bem importante, ela sinaliza para o pai, para a mãe, porque às vezes o pai e a mãe não nota mesmo, porque as atividades às vezes que a criança faz em casa, ele não vai notar que ela não está vendo lá para longe, então às vezes na escola acaba vendo mais isso. Então, a gente falando assim da consulta com o oftalmologista assim, de uma forma global, né? Desde que nasce, né, já é feito o teste do olhinho, então acaba passando com o oftalmologista para fazer o teste do olhinho, para descartar catarata congênita principalmente, glaucoma congênito, né? Depois a gente pede para fazer uma consulta no primeiro ano de vida, tá? Para descartar outras doenças de retina e até grau de refração mesmo, grau de óculos, tá? O pediatra, geralmente, ele orienta isso para a mãe e eles acabam encaminhando, tá? Ali, depois a gente, com 3, 4 anos também é importante, óbvio que estou falando tudo isso num paciente sem queixas, né? Qualquer queixa, isso daí sempre bom ir antes, né, na consulta. Lá na clínica, né, no Centro de Saúde Ocular Katia Mello, a gente tem desde oftalmopediatra que atende ali no primeiro ano de vida, até médicos que vão atender ali durante a vida toda, né? Então, e de várias especialidades. Então, é bom marcar a consulta e fazer esse acompanhamento, né? Outra fase importante é entre 9 e 10 anos de idade também, dos 10 aos 15 anos, são fases que podem aparecer outras doenças oculares, como ceratocone, outros problemas que são relacionados ao jovem também. Então, bom, de forma geral, eu acho que, como qualquer médico, o oftalmologista, a gente tem que fazer as consultas anuais, que aí a gente não vai estar perdendo nada, vai achar, se tiver que fazer algum tratamento, vai pegar no início. Então, a saúde ocular não é puxando sardinha para o meu lado, mas a visão é importante para que a gente tenha um funcionamento adequado dos outros sentidos, né? Mas o que eu queria deixar, assim, acho que a mensagem de hoje era estimular mais essas crianças às atividades ao ar livre, tentar reduzir, limitar as telas. A tela é uma realidade, mas a gente pode usar de forma que seja benéfico tanto para o aprendizado da criança, mas para o seu desenvolvimento visual também. Perfeito, doutora, nós agradecemos muito a sua participação. Nosso programa está chegando ao final, mas antes vamos abrir espaço para você divulgar suas redes de contato. Obrigada, gente. Adorei participar com vocês. Sempre que precisar, a gente está à disposição, tá? Bom, podem me seguir lá no Instagram. Instagram é DRA, né? Doutora DRA, Cláudia Morgado. E também sigam a página da clínica, tá? CSO, Centro de Saúde Ocular Katia Mello, tá? É fácil de achar ali no Instagram. Indo na minha página também, vocês vão ver links para a clínica. Eu faço mais a parte de córnea e cirurgia refrativa, mas a clínica ela tem especialidades, todas as especialidades aí, e vai atender os pacientes aí de todas as idades, tá bom? Qualquer dúvida, podem me chamar lá no Instagram também, tá bom? Tá ótimo. Hoje falamos sobre miopia, aumento de casos entre jovens e conversamos com a doutora Cláudia Morgado, ela que é especialista em cirurgia refrativa e tratamento clínico e cirúrgico de córnea. Foi um prazer falar com você e até uma próxima oportunidade. Obrigada, gente. Ótima semana. Tchau, tchau. E o Fique Por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta bastante, compartilhe essa entrevista que foi ótima. Um forte abraço.